Isso é de vital importância para os crentes. Nós perdemos principalmente a ideia de que as Escrituras são as palavras de Deus, que Deus as possui, que elas pertencem a Ele, que Ele é o curador delas, que Ele é o originador delas, preservando-as por toda a humanidade, que elas são preservadas. O que ele disse? Nenhum J ou tio passará das minhas palavras, no plural, de jeito nenhum até que todas essas coisas sejam cumpridas. Ele disse que o céu e a terra passariam, mas nenhum J ou tio. Cristo leva as Escrituras a sério, e aqui está o problema. Começamos a questionar as Escrituras cerca de 100 anos atrás, muito seriamente. Se as Escrituras não são exatas ou estão traduzidas de forma errada, aqui está a questão. Isso destrói a autoridade das Escrituras. O problema de termos cerca de 500 Bíblias em inglês não é que necessariamente você esteja mudando as informações. Não se trata de mudar as informações. O problema é que você remove a autoridade delas. Eu gosto de um cara chamado Jordan Peterson. Ele é muito inteligente. Não sei bem se ele é filósofo ou psicólogo, mas eu gosto de ouvir suas argumentações. Elas são bacanas, inteligentes, bem desenvolvidas. E ele tem... Bem, ele não é um crente. Ele fala algumas coisas sobre a Bíblia. O livro de Êxodo, Abraão, etc. E algumas coisas ditas por ele são, para mim, interessantes e ao mesmo tempo de partir o coração, pois esse homem é profundamente triste quando fala sobre o valor da vida, sobre o sentido da vida. E ao falar sobre Abraão, ele diz, bem, essa história é muito importante porque, sabe, tem essa verdade sobre deixar sua casa em busca de aventura, sobre esse conflito em sua vida, aquele outro conflito em sua vida, enfim, ele tem toda essa informação tirada da Escritura, e essa informação ele usa para saber o caminho em que se deve andar. Porém, ele não acredita que ela foi escrita por Deus. Ele não acredita na autoridade disso. E ao falar sobre o valor disso, ele fica carente do fato de Abraão ser o pai da nação que gerou o Cristo, que produziu salvação, que me dá vida eterna, que me dá esperança, paz e conforto. Ele sente falta de paz e conforto, pois não acredita na autoridade das Escrituras. Ele acredita que a Escritura contém fatos verdadeiros, mas não acredita que esses fatos verdadeiros se originam do Deus Todo-Poderoso. Ele crê que eles se originam do homem. Ele diz, bem, isso muda com o tempo, isso muda, é apenas uma história. Ora, se a Escritura é se ela de alguma forma está em xeque, como fica a nossa autoridade? Eu já ouvi homossexuais dizendo que a Escritura do Novo Testamento que diz, e como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm, não se refere a homossexuais. Eles podem dizer, bem, a melhor tradução para isso é pedofilia. Esse é o significado, a melhor tradução. E quem é você para dizer que não? Como você poderá falar que essa não é a tradução certa? Você pode responder, bem, meu grego diz isso ou aquilo, o grego diz assim e assado, ou as traduções mais antigas são as melhores. Mas como você decide o que o grego diz? Percebe o problema de quando questionamos a Escritura e dizemos que não está correto e precisa ser corrigido? Se em algum momento, quando estiver ensinando, eu disser, com certeza seria melhor se Deus tivesse escrito de tal forma, eu me torno a autoridade. E o problema, quando eu me torno autoridade, é que eu tiro o conforto e a paciência das Escrituras. Eu tiro o entendimento de que Deus as escreveu. Por exemplo, se eu estou voltando do trabalho para casa e recebo uma ligação da minha esposa dizendo, querido, eu tenho algo incrível esperando por você aqui em casa. Tô chegando, bebê. Tô voando para casa. Não sei o que é, mas eu quero. Farei isso porque ela é minha esposa e eu confio nela. Eu tenho fé na certeza dela, certo? Mas então na mesma hora eu recebo um telefonema. E quando atendo o telefone, alô? Eu sou da Sonhos Internacional e tenho um presente especial para você. Não, obrigado. Bip. Por quê? Porque eles não têm a autoridade que ela tem. Eles não me amam, eu não creio neles, não acho que eles tenham algo especial para mim. Mesma promessa. Autoridade diferente, fonte diferente. Se a fonte da Escritura é o homem, se o homem a escreveu, se o homem a preservou, se o homem a traduziu, se o homem a mantém, o homem a estragou. Onde está a autoridade? Onde está meu direito de dizer, assim diz o Senhor? E descansar nisso. Eu vou dizer,
Assim diz tal professor, tal teólogo. Isso não é autoridade. Agora, a maioria dos crentes acredita na autoridade básica da Escritura. E isso é bom. Contudo, nós perdemos a fé. Perdemos a fé de que Deus preservou as Escrituras. Quero te mostrar algo sobre as Escrituras que é muito emocionante para mim. Romanos 15:4. Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente, para nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, ele cita o livro de Salmos, dizendo que Salmos foi escrito para nós, para que tenhamos esperança. Por isso ele foi escrito. 1 Tessalonicenses 4:13 diz: Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Isso é muita esperança. Isso é muito conforto. Isso não é saber quem Deus é, e sim conhecê-lo. Na ressurreição de Lázaro, quando Jesus chegou, a irmã de Lázaro disse: Mestre, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus olhou para ela e disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisto? Tu acreditas? Sim. Sim, eu creio na ressurreição da vida. Por quê? Porque Jesus disse. Porque tenho fé na palavra de Deus e no que ele disse. E se eu questiono, eu me torno um saduceu. Era isso que os saduceus eram. Eles não criam na ressurreição. Por quê? Porque eles interpretavam as coisas alegoricamente. Eles começaram a mudar as coisas. Começaram a mudar as coisas. E se eu posso mudar o que a Escritura diz, então eu posso ir mudando, mudando e mudando. E eu não quero isso. A maioria das pessoas não quer isso. Entende a necessidade da autoridade da Escritura? Nossa esperança vem dela. Jesus disse: nenhum jota ou tio, nenhuma vírgula, nenhum ponto final, nenhum pedacinho das minhas palavras passará antes do céu e da terra. Você crê nisso? Se acredita, eu pergunto, onde estão as palavras dele? Bem, elas estão nos manuscritos originais. Ótimo, e onde eles estão? Você pode produzi-los? Ele disse que eles não passariam. Então, onde eles estão? Deus preserva suas palavras continuamente. E vou te mostrar algo excitante. Uma escritura. 1 Tessalonicenses 4:18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É para isso que elas estão aqui. Paulo, agora é Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Que baita promessa. Certo, leia o que diz a frase. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Portanto, Deus prometeu antes, através de suas escrituras. Prometeu através de Moisés, através de Davi. Lembre-se de que acabamos de ver a citação do Salmo 69:9 no capítulo 15. Davi prometeu que o Messias viria ou Deus prometeu? Deus prometeu. Bem, então como Davi escreveu isso? É porque Deus usou Davi para fazer uma promessa. Deus está por trás dessa promessa. A Escritura é da autoria de Deus. Ele é o dono dela, não as pessoas que a escreveram. Ele é o dono. Romanos foi escrito por Paulo ou por outra pessoa? Eu li os argumentos. Não acho que tenha sido Paulo que escreveu Romanos. Acho que foi outra pessoa quem escreveu Romanos. Foi Timóteo. Negativo. Deus escreveu. Então quem escreveu não faz muita diferença. Gálatas 3:8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. Isso é muito maneiro. Quem pregou a Abraão? Leia a frase. Quem pregou a Abraão? As Escrituras pregaram a Abraão, certo? As Escrituras pregaram a Abraão e contaram o Evangelho para Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. É o que diz a Escritura. Onde encontramos isso? Gênesis 12:1. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Quem disse isso? As Escrituras disseram. Sabe quando as Escrituras foram escritas? Sabe quando o livro de Gênesis foi escrito? 430 anos depois que o Senhor disse a Abraão: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. As Escrituras pregaram o Evangelho a Abraão, pois as Escrituras são a palavra de Deus. Então não importa se está escrita ou não.
Não importa se está num livro ou pergaminho. Não importa se está entalhada numa pedra. Não importa se está escrita na fumaça de um avião em pleno voo. As Escrituras pertencem a Deus. São suas palavras. Nunca serão outra coisa além de suas palavras. Se não são suas palavras, não são Escrituras. As Escrituras pertencem somente às palavras de Deus. E nos fala isso no Novo Testamento. Verifique. 2 Timóteo, toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus. Muito barulho é feito devido à palavra inspiração. Deus soprou. Esse é o significado literal de inspiração. Inspirado por Deus, sopro de Deus. Palavras faladas por Deus. Respiradas. Agora, tornou-se fora de moda pegar uma Bíblia e dizer que cada palavra dela é verdadeira, sem exceção, sem qualquer exceção. Perfeita, inerrante, infalível. Palavra de Deus. Cada palavra verdadeira. Tornou-se fora de moda. Mas, sabe, se eu me levantar e disser que acredito que um dia ressuscitaremos, as pessoas não irão criar problema. Por quê? Porque temos problemas com a ideia de que Deus teria preservado sua palavra através dos idiomas, de que ele teria usado o gaélico, o francês, o alemão, de que poderia ter usado o inglês, o espanhol. Por que temos um problema com isso, mas não com a ressurreição? Pense nisso. Um cara morre no mar, na Idade Média. Ele afunda. É comido por camarões. Os camarões são comidos por garoupas. As garoupas são comidas por tubarões. Os tubarões morrem e são comidos por pássaros. Os pássaros voam para a Amazônia, caem e são comidos por macacos. Os macacos vivem até morrerem e são comidos por caracóis. Cadê o corpo? Como Deus vai ressuscitar isso? É porque Ele é Deus. Se Ele disse, eu vou ressuscitá-lo, é porque Ele é a ressurreição da vida. Ouça, Ele não precisa fazer nada, só precisa dizer, ressuscite e aquele corpo volta a se juntar de onde estiver. Quem se importa com a forma como isso se dá para começo de conversa? Perceba, suas palavras unem o DNA, unem os gluons, unem os átomos. Essa é a palavra de Deus. Ele diz, haja um Nathan, e o Nathan aparece. É como se ele fizesse um código, tipo o DNA, e pusesse ele no nosso corpo, acompanhado de uma contagem regressiva para um futuro download. Então ele dirá, retorne. E todos nós entendemos e abraçamos isso. Mas quando ele diz, preservarei minhas escrituras por todo o tempo até que o céu e a terra passem, nós dizemos, não com traduções. Sobre traduções, ele não tem poder. É uma falta de fé tão boba. 2 Pedro 1, 20. Sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Não há interpretação particular da Escritura, pois Deus escreveu com intenção. Deus projetou com intenção. Deus tinha algo a dizer e disse o seguinte, você não decide o que é, pertence a Ele, Ele é o dono, é dele, é seu domínio. 2 Timóteo 3,17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A ideia da Escritura é que não seríamos fracos na fé, mas seríamos edificados no conhecimento de um Deus forte, cheio de paciência e consolo. Quando abrimos mão da autoridade, pouco importa se estamos abrindo mão da informação. Quando abrimos mão da autoridade das Escrituras, abrimos mão da certeza que vem com a promessa. A promessa passa a não ser mais confiável. Trata-se de uma coisa triste que nós, como igreja, bem como todos os cristãos do mundo, temos feito nos últimos 100 anos. Desistimos da certeza das Escrituras. Como eu disse antes, pouco me importa a tradução que você escolhe. Espero que não seja a Bíblia Pidgin, sabe? A chamada Bíblia A Mensagem, enfim, alguma do tipo. Mas pouco me importa qual você escolhe, segura e diz que é a palavra inspirada perfeita de Deus, capaz de corrigir qualquer outro livro na face da Terra. Pouco me importa isso, pois é a autoridade por trás dela que interessa, sua autoridade. Esta Bíblia que eu estou lendo, por exemplo, tem palavras diferentes de qualquer outra Bíblia em inglês.
É diferente. E se há diferença e não é igual, nem todas estão corretas. Quando chego ao livro do Apocalipse, leio que aquele que tirar palavras deste livro terá sua parte tirada do livro da vida. Mas há uma tradução que diz que Deus tirará sua parte da árvore da vida. Ambas não podem estar corretas, ambas não podem ser escrituras. Uma delas está errada, pois uma árvore não é um livro, é um ou outro. Ambos são substantivos próprios, ambos são nomes, mas ambos não podem estar certos. Confie que Deus preservou sua palavra. Se confiar nele, que ele manteve sua palavra, você começará a procurá-la. Deus, onde ela está? Está em gaélico? Porque se estiver em gaélico, eu vou aprender gaélico. Está só no hebraico? Só no grego? Porque se estiver, irei aprender esse idioma. Ou o Senhor a preservou em vários idiomas? Se for assim, quais são os corretos? Procure. Se o fizer, encontrará.